E aí, rapaziada, vamos então para a aula de história dessa semana. E a aula de história então de hoje é sobre a formação aí dos Estados Unidos. Primeiramente com um pedacinho que eu já tinha passado para vocês, e aí depois a gente vai continuando, ok? Então lá a formação dos Estados Unidos, os modelos de colonização. E nos Estados Unidos houveram dois modelos de colonização. As colônias do centro-norte, então da parte de cima, né, do centro ali para cima, e as colônias do sul. Nas colônias do centro-norte, então, havia a chamada policultura. Se produzia muitas coisas diferentes, principalmente alimentação. Eles produziam vários produtos diferentes em pequenas e médias propriedades. E lembrem bem disso porque é bastante importante para entender a maior parte da história dos Estados Unidos, é entender essa primeira parte. Isso que eu falei agora aqui, ó, tá? Esses primeiros 30 segundos que eu falei aí. Policultura, pequenas e médias propriedades, tá? E aí depois eu volto para destacar mais ainda isso aí. Nessa região, então, nessas colônias, havia o trabalho assalariado e de chamada servidão temporária. O que é esse trabalho de servidão temporária? Essa servidão temporária era assim: o pessoal que não conseguia pagar pela viagem, que não tinha dinheiro para pagar pela viagem, né, para atravessar o oceano ali, vindo da Inglaterra, da Escócia geralmente, né, da Irlanda, que era da onde esse pessoal vinha, se eles não tinham como pagar pela viagem, nem pagar pelo pedaço de terra que no qual eles iam morar aqui na América, então eles faziam esse chamado trabalho de servidão temporária. Eles diziam assim: olha, eu não tenho como pagar com dinheiro pela viagem, mas eu trabalho aí 3, 5 anos na sua propriedade sem receber um salário, recebendo só para sobreviver, né? Só comida e a casa. Então, como ele não ganhava um salário, por isso que é servidão temporária, não era pelo resto da vida, a menos que ele morresse no meio do caminho, né? Mas não era para ser pelo resto da vida. Então, aqueles que não conseguiam pagar pela viagem, nem pela terra que eles iam trabalhar aqui, então eles prometiam tempo de serviço. Olha, eu trabalho na sua propriedade 3 anos, 5 anos, 7 anos, dependendo, né, do acerto que se fazia. Nessa região também possuía o chamado comércio triangular. E o que acontecia nesse comércio triangular? Na América eles produziam o rum, que é uma bebida alcoólica, certo? Eles levavam esse rum até lá na África, onde eles trocavam por escravos. Traziam esses escravos até as Antilhas, até as colônias ali da América Central, as ilhas, né, da América Central ali, do Caribe. As Antilhas são aquelas ilhas do Caribe. Então eles levavam lá os escravos, trocavam os escravos por melaço, feito da cana-de-açúcar. E aí levavam o melaço para os Estados Unidos, lá para cima, e lá eles faziam o rum, transformavam o melaço em rum, né? Que é com o melaço que se fazia o rum. E aí fazia o rum, levava o rum para a África, trocava por escravos, trazia os escravos para o Caribe, trocava por melaço, levava para cima, fazia o rum, fazia o trabalho novo, certo? Então por isso que é chamado de comércio triangular. Eles iam trocando esses produtos aí. E por esses vários motivos, as colônias do Centro-Norte elas se desenvolveram com grande autonomia da metrópole, bastante independente da Inglaterra. Eles não dependiam da Inglaterra para quase nada. Seguindo ali, nós temos as colônias do Sul, que se desenvolveram então para o mercado externo, para vender para fora, no chamado regime de monocultura. Como o nome já diz, mais ou menos, eles produziam só um ou outro produto. Aqui nos Estados Unidos vai ser a produção de algodão ou de tabaco, com a ampla utilização da mão de obra escrava, né? Lembra ali que em cima ali eu não toquei no assunto do trabalho escravo, né? Da servidão temporária, mas não no trabalho escravo. E aí aqui nas colônias do Sul vai ter mais esse trabalho escravo mesmo. 40% da população, então quase a metade da população das colônias do Sul vai ser de população escrava, certo? E aí, como ela era voltada para o mercado externo, ela vai ter uma ligação mais próxima com a metrópole. Para conseguir dinheiro, por exemplo, eles tinham que vender esses produtos
para a metrópole. E eles precisavam mais de dinheiro porque eles não produziam o próprio alimento. Aí voltando para aquela questão lá em cima, que eu falei, o que era mais importante para vocês entenderem, que era essa ideia da policultura e das pequenas e médias propriedades, é basicamente por causa disso. Nesse regime de policultura, esse pessoal ele não precisava se preocupar tanto com a alimentação, se eles iam conseguir vender os produtos deles, por exemplo, porque eles produziam os seus próprios alimentos, certo? Nesse regime de policultura. E isso é importante para se entender, ok? Além disso, essa ideia de pequenas e médias propriedades, colocando em paralelo, colocando junto com a outra produção ali da monocultura, ela gera uma outra vantagem. Aqui tem as pequenas e médias propriedades. Imagine o seguinte cenário. Você tem um pedaço de terreno, de território, imagine ali a comunidade do Café Filho, onde eu imagino que deva ter aí umas 60, 70 famílias morando, jogando assim, não sei, né? Mas digamos que seja 60, 70 famílias que moram aí na comunidade do Café Filho. No sistema de cima, nos sistemas das colônias do Centro-Norte, vão ter então 60 a 70 famílias produzindo o seu próprio alimento e vendendo da maneira que achar melhor nos mercadinhos, nas feiras, por exemplo, né? Então eu suponho que tem aí, né? O pessoal produz e vende algumas coisas na feira, né? Não é todo mundo que produz leite, eu imagino. No sistema abaixo, você teria na região do Café Filho uma família que seria dona de todo o território, todo o terreno, que não é difícil de imaginar. Pensem aí que ali na região do Mato Grosso, por exemplo, você pode andar 200 quilômetros dentro da terra de uma pessoa só, né? Enfim, então ao invés de você ter 60, 70 famílias tirando sustento dessas propriedades de terra, você teria uma família tirando sustento dessa propriedade de terra. Talvez essa família venha a empregar outras 2, talvez 3, né? O que é muito difícil, 3 é bastante gente já, né? Já não é necessário para trabalhar essa terra. Então é bem simples de imaginar. Num sistema, que é o sistema das colônias de cima, você tinha numa região 60, 70 famílias trabalhando e tirando seu sustento e ganhando dinheiro. No sistema das colônias do sul, você tinha 1, 2 famílias trabalhando a mesma quantidade de terra das primeiras e tirando seu sustento. Ok, o que acontece com as outras 58, 68 famílias? Elas vão ter que arrumar emprego em outros lugares, certo? O que podia não acontecer. Então aqui você tem um acúmulo de dinheiro, você tem um acúmulo de pessoas com terra, com produção. No outro sistema você tem uma divisão maior dos lucros, certo? Tem mais famílias lucrando com o mesmo pedaço de terra, tem mais famílias sobrevivendo com o mesmo pedaço de terra. E isso é importante de entender, porque é isso que vai fazer com que essas colônias, 100 anos depois da independência dos Estados Unidos, ganhem uma guerra civil lá. Vai ser isso que vai fazer com que essas colônias do norte vão investir em indústria, por exemplo, certo? Além disso, tem um outro problema nessas colônias do sul, que aqui, se tinha uma família que era dona da terra, ela não empregava outras famílias, porque ela empregava escravos, e o escravo não recebe para trabalhar, né? Então ele não gera dinheiro também, ele não compra, o escravo não compra, porque ele não tem dinheiro, porque ele não recebe dinheiro. Enfim, tudo isso é um pouquinho complicado para entender, mas a ideia que eu quero, a imagem que eu quero que vocês criem aí, é essa. No sistema centro-norte, nas colônias de cima, você tinha 60, 70 famílias produzindo e tirando seu sustento de um pedaço de terra. Nas colônias do sul, você tinha uma família produzindo e tirando seu sustento do mesmo pedaço de terra que em cima tinha 60, 70, certo? Aqui você tinha uma grande propriedade, aqui você tinha várias pequenas e médias propriedades, ok? Esse é o resuminho assim, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, mandem aí. E aí, seguindo lá, nós temos o aumento do controle inglês. Durante os 200 primeiros anos de colonização dos territórios dos atuais Estados Unidos da América, então 200 anos aí, por parte dos ingleses, houve pouca preocupação da coroa, do estado, do país da Inglaterra, com as colônias. Eles não se preocuparam muito em produzir ali na colônia, não. Nesse contexto, os colonos acabaram por se acostumar com esse regime de semi-independência
em relação à metrópole. A Inglaterra pouco mandava nas colônias. Os colonos, por exemplo, tinham liberdades religiosas e de comércio, né? O comércio triangular que eu citei antes ali acontecia com liberdade. Esse comércio triangular não vai acontecer aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil só vai poder comprar e vender produtos com Portugal. Mas aqui até agora eu praticamente não tinha falado da Inglaterra, né? Então nessas colônias dos Estados Unidos tinha uma liberdade maior de comércio. Então eles podiam comercializar com quem eles quisessem, e eles comercializavam, no caso, com a África e com as Antilhas. E essa liberdade religiosa, ela vai fazer com que muita gente se mude para lá, certo? Nós estamos vivendo aqui uma época, o início, o descobrimento ali dos Estados Unidos, vai ser o período de conflitos religiosos na Europa, certo? Vai ter as guerras lá dos protestantes, do Lutero, dos anglicanos, certo? As divisões dentro da Igreja Católica, que aí vai se dividir em várias sub-igrejas, e esse pessoal, para não ser pego nos conflitos, porque muita gente estava morrendo lá na Europa por causa da religião, eles vão atravessar o oceano, eles vão fugir aqui para a América, onde eles acreditavam que teriam uma liberdade maior para cultuar a Deus aí da maneira que eles achassem melhor. E isso de fato vai acontecer. Então essa liberdade religiosa vai atrair muita gente para vir aqui para a América. Esse cenário de liberdade vai começar a mudar no final do século XVIII. E um dos principais eventos que marcam essa mudança de comportamento é a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, entre a França e a Inglaterra principalmente. Outros países participaram, aí, como a Espanha, a Holanda, a Áustria também participou da guerra. Mas os dois principais eram França e a Inglaterra. Os ingleses, eles saem vitoriosos desse conflito, eles ganham a guerra, a Inglaterra ganha a guerra. Só que o pessoal aqui das colônias vai ter dois problemas. Primeiro, muitos conflitos vão acontecer aqui na América, porque a França também tinha colônias lá em cima, né? Uma parte do Canadá, por exemplo, foi colonizada pelos franceses. Uma parte dos Estados Unidos, né, a chamada Louisiana, também foi colonizada ali pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela França. Então vai ter conflitos aqui entre colonos franceses e colonos ingleses. Tá? Então uma boa parte aí das colônias vai ser destruída por causa da guerra. E para cobrir os gastos, porque guerra é uma parada muito cara, a coroa, o Estado, o país da Inglaterra, o governo inglês, ele vai criar vários impostos para ser cobrados dos colonos. Né? Eles vão para a guerra e aí para pagar isso eles vão cobrar imposto começar a cobrar imposto dos colonos. Aqui, a Inglaterra vai começar a copiar um pouquinho aquilo que acontecia aqui entre Brasil e Portugal. Tá? Portugal tinha vários impostos que eles cobravam aqui dos brasileiros, dos colonos brasileiros, então explorava a colônia. A Inglaterra, como citado lá no primeiro ponto, não se preocupou muito com os Estados Unidos. Eles não acharam muito ouro aqui, não acharam muito nada de valor, então eles deixaram o pessoal se criar por ali. Enfim. E aí isso vai mudar com a Guerra dos 7 Anos, onde eles vão tentar ter um controle maior sobre a colônia e lucrar mais em cima dos colonos. Só que isso não vai dar muito certo. E aí a gente vai ver isso em outra aula, tá? A próxima aula a gente pega a partir daqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. Esse material aqui eu quero que vocês copiem no caderno, ok? O material aí que vai estar junto com esse vídeo. Eu percebi que tem alguns vídeos que eles não estão tendo sincronia entre a minha voz e a imagem. Eu não sei o que fazer quanto a isso e eu espero descobrir nas próximas semanas. Também não é todo vídeo que acontece, então eu não sei por que acontece. Enfim, vou tentar dar um jeito. No mais, é isso. Espero que vocês entendam, ok?